Não é o Jairo que vai falar com você. Se fosse o Jairo, você pode falar, amém, legal. Não, eu estou falando que Deus vai falar com você. Quem crê que Deus vai falar com você nessa noite? Ah, irmão, eu também creio. Eu creio que Deus, na verdade, já está falando, né? Ele já falou através dos louvores aqui, ele continuará falando. E eu quero que você abra 2 Crônicas, capítulo 20, por gentileza. Segundo livro dos Crônicas, o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Capítulo 20, se você puder, abra comigo. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante. Eu estou abrindo também na minha Bíblia aqui do celular, porque eu quero também uma outra tradução, para nós lermos em conjunto. Inicia-se o texto dizendo assim, 2 Crônicas 20, verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Diga, então Josafá teve medo. Não precisa continuar repetindo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou, verso 4, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Agora pula comigo alguns versos. Se puder, Marquinhos, ou alguém fazer um fundo para mim, ou colocar um fundo para mim, agradeço. Verso 12 agora, por gentileza. Verso 12, nós vamos encerrar a leitura momentaneamente, para nós falarmos um pouquinho sobre o tema dessa mensagem, depois nós vamos ler mais textos posteriormente. Verso 12 de 2 Crônicas 20 diz assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Olha o texto, olha o que o rei está dizendo em oração. Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Olha esse texto e eu quero que você grave isso aqui, porque é o tema da nossa mensagem. Ele vai dizer assim, vem contra nós uma grande multidão da qual nós não temos força para resistir, para lutar contra. E pior do que isso, olha o que ele vai dizer, e não sabemos nós o que fazer. Você já se sentiu assim, irmão? Quando você não sabe o que fazer, diante de uma situação que você tem para enfrentar? Uma decisão que você tem para tomar? Você já se sentiu quando você está diante de uma situação que você diz assim, eu não sei o que fazer. Não é que eu tenho uma ideia e eu estou fraco. Não é que eu sei o que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Não, eu não sei. Absolutamente não sei o que fazer. Esse é o tema da mensagem de hoje. Quando não sei o que fazer. Repita comigo. Quando eu não sei o que fazer. Eu quero que você pare para analisar um pouquinho. Quem sabe você é alguém que entrou nessa noite, diante de uma situação como essa. Talvez você seja, ou eu também, cada um de nós, tenhamos uma situação, uma circunstância, da qual estejamos enfrentando, e eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. E que você diga assim, não tem como solucionar. Repito, não é alguém que está dizendo assim, eu tenho uma situação, eu até sei o que fazer, eu até sei a direção a ser tomada, a decisão a ser tomada, o problema é que eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou com ânimo para fazer. Não é isso. O que o rei Josafá está passando é uma situação da qual o inimigo é muito forte. Ele não suporta lutar contra. Mas mais do que isso ele está dizendo, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem o que fazer, pastor Jorge, pastora Solange, pastora Aline. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei para que caminho seguir. Irmãos, por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque eu tenho recebido mensagens, tenho recebido pessoas que têm me pedido ajuda, que têm me chamado para conversar.
Inclusive, Luana, se você estiver assistindo essa mensagem, Deus te abençoe e Deus é contigo. E de repente são pessoas que começam a dizer assim: pastor, eu não sei o que fazer. Não é alguém que está dizendo, eu estou fraco, não, eu simplesmente não sei mais o que fazer. Quem sabe você esteja enfrentando isso dentro de casa. Quem sabe você esteja enfrentando isso no trabalho. Quem sabe na tua vida emocional. Você está dizendo assim: pastor, eu já tomei remédio, eu já me tratei, eu já fiz, eu não sei mais o que fazer. Quando não sei o que fazer, o que eu faço? E diante disso, amado, eu quero que você receba nessa noite a cura que o Senhor estará ministrando no teu coração. Não somente uma cura física, emocional, espiritual, mas uma cura de direção. Porque sabe o que é a coisa mais triste? Para Deus, quando olha para um filho, é lógico que para um pai dói ver um filho sofrendo, ver um filho chorando, ver um filho com dor. Mas eu acho que, como diz o pastor José Jorge, não tenho certeza, como diz o pastor José Jorge aqui, ele sempre repete: a pior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem. A pior coisa, creio eu, para um pai olhar para um filho que não sabe para onde vai, que está disperso, que não sabe que caminho seguir, que não sabe se vai, se volta, se para, se corre, não sabe, está completamente perdido, está completamente sem senso de direção. Pessoas me procurando e dizendo: pastor, ora por mim, porque eu não sei o que fazer. Irmão, mas essa é a noite que o Senhor estará te dizendo exatamente o que você precisa começar a fazer. Essa é a noite que a palavra de Deus vai nos direcionar, e através da ação do Espírito Santo, para sairmos daqui, talvez não já com a certeza, com a resposta, ou melhor dizendo, talvez não já com um milagre, pode ser que sim, mas pelo menos você vai sair daqui hoje sabendo a direção a seguir. Você vai sair daqui hoje dizendo assim: eu sei para onde ir, agora eu sei como começar, eu sei que o Senhor vai me dar vitória, porque agora eu sei como iniciar isso que Deus está fazendo na minha vida. Eu não vou ficar parado. Uau, tem gente já chorando, tem gente sentindo, eu estou vendo Deus agindo entre nós, porque essa palavra Deus ministrou muito forte no meu coração, ao longo desses dias. E então vamos para o texto, e o texto vai dizer, e vai iniciar, e nós iniciamos ele dizendo que Josafá estava um belo dia. E quem é Josafá? Vamos facilitar, né? Vamos simplificar. Josafá, rei de Judá. Rei de Judá, mais ou menos no tempo, um pouquinho depois, na verdade, era também do seu tempo, de Acabe, o rei de Israel. Mas Acabe aqui já era morto, Acabe já tinha falecido, já tinha ido. Já tinha morrido em guerra, inclusive. E Josafá, inclusive, nessa mesma guerra, acho que 1 ou 2 capítulos atrás, ele quase morreu também. Mas então Josafá agora, ele procura fazer o que é certo. Irmão, presta atenção. Josafá, rei de Judá, depois de Acabe morrer, Josafá vai começar a consertar algumas coisas. Ele vai começar a realinhar a direção de Israel, dizendo: vamos tirar os postes ídolos que Acabe tinha deixado. Vamos levantar novos juízes, e juízes mais corretos, mais íntegros, mais honestos, porque até então naquela época estavam se julgando com interesses, de forma equivocada, de forma errada, aceitando suborno. E Josafá começa a consertar tudo. Quem está me entendendo, diga amém. Irmão, você já se sentiu quando você está procurando fazer tudo certinho? Você está tentando realinhar tudo, você está tentando buscar mais a Deus. Tentando não, você está fazendo. Você está orando mais, você está lendo mais, você está buscando mais. Você está dizendo assim: eu estou fazendo o melhor, né, Natan? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando ao Senhor da melhor forma que eu posso. Diga assim comigo: fazer o que é certo não me garante isenção de guerras. Irmão, servir a Deus e ser honesto, e ser correto, e ser íntegro, e temer ao Senhor, não me garante que eu não vou ter luta.
Mas deixa eu te dar uma palavra. Todo mundo que está andando retamente com o Senhor tem uma garantia: Ele será com você. E se o Senhor é por nós, não tem batalha perdida para quem está com Ele. Como vai dizer o salmista Davi, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois seu filho Salomão vai repeti-lo. Como Salomão também vai dizer no finalzinho do último capítulo, nos últimos versículos de Eclesiastes, no final de tudo: temei ao Senhor e andai retamente nos seus caminhos. Buscai fazer o que é certo. Irmão, quem faz o certo pode não ter garantia de não ter lutas, pode não ter garantia de que será uma vida repleta de só alegria, só tranquilidade, não, vai ter luta, irmão. Mas uma coisa a gente tem garantido: o Senhor será por nós. Mas então Josafá, ele está fazendo tudo direitinho, ele está buscando, ele está restaurando Israel e adoração ao Senhor em Israel. Mas aí então nós lemos no começo desse capítulo que vai dizer que 3 reinos se reuniram para tentar combater a Josafá, combater a Judá, combater a Israel. 3 reis vão se juntar para dizer: vamos destruir esse povo. Mas irmão, preste atenção, aqui não é simplesmente um homem que é um rei. À época era muito comum isso, ter reinos brigando, lutando contra outros reinos. Isso era comum. Então Josafá, ele não seria pego de surpresa simplesmente por uma luta. Josafá, ele não ficaria sem tranquilidade, sem calma, sem paz no seu coração, como vai dizer o texto, com medo, se fosse simplesmente uma luta justa, comum. Irmão, todo mundo aqui tem luta, sim ou não? Só que todos nós temos lutas e lutas. Pastor, como assim? Todo mundo aqui luta dia a dia, irmão. Você luta pela sua saúde, você luta pela tua família, você luta no teu emprego, você luta para dar as coisas certas, você luta por sonhos, amém? Mas irmão, tem outros tipos de lutas, e você está me entendendo, que elas vêm sem você estar preparado. É isso que Josafá está enfrentando. No verso 1 vai dizer: 3 reinos se juntaram. Verso 2 vai dizer que pessoas chegam até Josafá e dizem assim: Josafá, rei, vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão, 3 reinos, muita gente, um exército incontável, está vindo contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão. Diga assim: já estão. O que quer dizer já estão? Está pertinho, irmão. Ei, tem luta que não manda aviso prévio. Daqui 30 dias eu estou chegando. Se prepara aí que daqui 2 meses eu estou chegando. Não. Tem coisas que você se programa, você se prepara, você sabe que vai enfrentar algumas coisas, mas tem lutas que você não esperava e elas simplesmente chegam. E aí Josafá está dizendo assim, quando ele recebe essa notícia, vai dizer o texto que então Josafá teve medo. Diga assim: Josafá era um grande líder de uma grande nação, era um grande rei, mas teve medo. Agora diga para quem está do teu lado: por que você não pode ter medo também? Se Josafá, um grande líder de um grande reino, um grande rei, teve medo, por que eu e você não podemos ter? Irmão, para de se julgar e de se culpar por ter medo de algumas circunstâncias que chegam sem você esperar. Para de ter medo de não conseguir resolver algumas coisas que você diz parece ser muito grande para mim. Irmão, é natural ter medo. Não natural é se a gente passasse tudo assim tranquilo. Nossa, tranquilo. Nossa, surgiu uma doença rara, tranquilo. Nossa, surgiu um grande problema na família, sossegado. Não, irmão, ninguém fica sossegado. Ninguém fica tranquilo. A gente tem medo. Mas aí então nós precisamos entender o que o rei Josafá fez. Porque o que faz a diferença, amado, não são as notícias. O que faz a diferença é o que eu faço com as notícias que recebo. Vou repetir. A nossa diferença não é que a gente não tem notícia ruim, irmão. Vai ter notícia ruim pra gente também. Ao mesmo tempo que quem está lá fora, quem não acredita em Deus, quem é ateu, quem não acredita em nada, vai ter problema e vai ter notícia ruim também do mesmo jeito. Então, pastor, qual é a nossa diferença? Se a gente serve a Deus e a gente não está isento de notícia difícil, de notícia dura, de notícia triste. A diferença é o que nós faremos quando a notícia chegar.
vou pedir para você perguntar para o irmão do teu lado, você está pronto para a notícia? Porque ninguém, pelo amor de Deus, ninguém quer e não vamos profetizar isso em nome de Jesus, né? Mas, irmão, entre você e Deus, como está seu grau de preparação, se a luta vier? Aonde nós estamos firmados, Leandro? Se o vento bater, a nossa raiz está profunda o suficiente para a árvore até se curvar. Mas ao passar o vento, a gente voltar para o lugar de origem? Ou será que qualquer vento que bater contra a gente nos derruba? O rei Josafá então vai dizer o texto que ele se pôs a buscar ao Senhor. Então, amado, a primeira coisa está lá no verso 12, coloca para mim mais uma vez o verso 12, 2 Crônicas 20, verso 12. Quando nós lemos e repetimos dizendo, vem grande multidão contra nós, não sabemos o que fazer. Diga assim comigo, Josafá, diga assim, o rei não sabia o que fazer. Diga assim, mas o rei sabia para onde olhar. Olha o que o final do verso vai dizer. Nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão em... Irmão, o nosso problema não é o medo. O nosso problema não é não saber o que fazer na hora da crise. Irmão, tem gente que está mais preparado, tem gente que está mais capacitado, tem gente que já tem mais experiência e tem outros que não. E Deus não tem crise com as nossas crises, irmão, entenda isso. De uma vez por todas, para você viver livre. Deus não tem crise com as nossas crises. Repita isso comigo. Deus não tem crise com as nossas crises. Bom, quando a gente chora, quando a gente arranca o cabelo, quando a gente começa a ficar desesperado, a gente chora e diz, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que está assim? Está difícil, e a gente chora. Deus não tem crise com isso, irmão. Agora, Deus está esperando que em algum momento, depois que o medo vem, depois que a ansiedade aperta, quando a gente pode até bambear as pernas, mas de repente a gente se lembra, existe alguém que eu posso olhar, e como diz lá em Salmo 121, se não me engano, eu ergo os meus olhos, eu levanto os meus olhos para os montes, que é de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu posso até não saber o que fazer na hora que a luta chega, mas eu sei para onde olhar, porque eu sei aquele que me garante a vitória em meio às lutas. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu não sei o que fazer, eu tenho que ter o foco correto. Irmão, sabe por que muita gente nunca sai das lutas que enfrenta? Porque fica gastando tempo olhando para aquilo que não resolve o seu problema. Vou repetir. Josafá, vamos lá, se imagine no lugar de Josafá. Está lá o rei, recebe a notícia. Quem deu a notícia, irmão? Eu duvido que ele deu a notícia falando assim, rei, chegou aí um pessoal, tem muita gente, o bando é grande, o exército é enorme, eles são mais fortes do que a gente, mais preparados do que a gente, tem mais número do que a gente, mas fica tranquilo, rei, nós vamos lá e nós vamos vencer todo mundo. Não, irmão, duvido. O texto só vai dizer o que está lá, mas eu creio que eles já chegaram amedrontados, dizendo, rei, está cheio de gente aí, e eles estão chegando, eles estão ali. E eles são mais numerosos, mais fortes, mais preparados. E agora, rei? Só estou vindo para avisar o Senhor. Se Josafá olha para o lado, irmão, por melhores que fossem os guerreiros que estivessem ao lado de Josafá, eu duvido que não tivesse um deles que estivesse dizendo, acho que agora não tem jeito. Se o rei Josafá olha para si mesmo, ele ia encontrar o quê? Medo. Se o rei Josafá tenta olhar para os outros reinados ao redor, ele poderia até encontrar outros aliados, mas não daria tempo. Ei, tem hora que eu não posso ficar tentando procurar nas pessoas que eu tenho ao meu redor a solução dos meus problemas. Eu tenho que olhar para aquele que é a solução de todos eles, e ele sempre está ao meu lado, ele sempre esteve comigo, ele sempre permanecerá junto comigo, ele não me desampara, ele não me abandona, ele vai me dar a vitória que eu preciso. Saiba para onde olhar. Quanta gente, amado, que até hoje
vive crises e crises. Porque tudo que assiste são jornais dizendo vai morrer mais, vai piorar, vai vir pior, vai ficar pior. Os olhos só estão voltados em notícias ruins. Irmão, está difícil a situação. Ei, desliga o celular, desliga o jornal, abre a Bíblia, ela vai te dar esperança. Olha para onde te traz esperança. Mas o que mais que o rei Josafá nos ensina? O primeiro deles é tomar cuidado com o olhar, é olhar para o lugar certo. Segundo, ele sabia, olha e leia comigo por gentileza o verso 4. Segundo Crônicas 20, verso 4 em diante. Na verdade 5 em diante, 4 nós já lemos. Onde eles se congregaram para buscar ao Senhor. E agora olha o que Josafá vai fazer, irmão, presta atenção. Josafá, verso 5, ele vai começar a orar. Olha o que ele vai fazer. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus dos nossos pais. Senhor. Ele não começa a oração dizendo, cadê o Senhor? Cadê Deus? Se fosse Senhor mesmo, não estaria deixando isso acontecer. Não. Olha como ele começa. Senhor, Deus de nossos pais. Porventura, não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário em teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmão, a primeira coisa que Josafá faz é colocar os olhos no lugar certo. Segundo, ele reconhece aquele que ele viu. Quando eu não sei o que fazer, primeiro eu preciso olhar para o lugar certo, para Deus. Mas segundo, eu preciso reconhecer quem Ele é. Irmão, não entre quando você precisa de batalhas ou de vitórias que você não consegue por si mesmo. Não entre diante de Deus cobrando Deus. Eu não sou advogado, não preciso ser advogado de Deus, nem nenhum dos pastores. Entenda, irmão, isso aqui é uma sugestão. Não entra diante de Deus dizendo, cadê? Por que o Senhor deixou? Se o Senhor desistir. Não, irmão, não faz assim. Porque Deus ele é carente? Porque Deus ele fica chateado? Não. Mas aqui é a resposta para alguém que não sabe o que fazer. Olha para Deus, mas antes de pedir qualquer coisa, antes de dizer o que você acha que Ele tem que fazer, antes de pedir o socorro que você sabe que vem dEle, comece a declarar quem Ele é e tudo que Ele já fez por você. Sabe por quê? Porque quando eu reconheço quem Deus é, eu me lembro e isso estabelece fé dentro de mim. Irmão, preste atenção. A nossa oração diante de Deus, isso que nós fazemos, esse clamor do rei Josafá diante de Deus, não era para lembrar Deus de quem Ele era. Deus ele não se esquece da sua grandeza. Deus ele não se esquece da sua soberania. Deus ele não se esquece, Bruno, de quem Ele é e do poder que Ele tem e de tudo que Ele pode fazer. Então, pastor, por que eu tenho que orar? Para que eu me lembre quem Ele é na minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eu digo Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, no Senhor está a força e o poder, como diz Josafá, o Senhor é soberano, o Senhor tem poder sobre todas as coisas, não há causa impossível para ti. Não é para que Deus se lembre e fale, uau, é verdade, Alexandre, nossa, eu não lembrava que eu era Deus. Não, irmão, Deus sabe que Ele é Deus. Mas quando eu estou orando isso, sabe o que está acontecendo dentro de mim? A fé está sendo acesa, a fé está sendo ativada, o Espírito Santo está me enchendo e preenchendo de esperança, e nessa oração eu vou clamando, e eu vou falando em línguas, eu vou chorando, e de repente a hora que eu percebo, eu nem preciso mais pedir, porque só o clamor que eu levantei já foi suficiente, já acalmou minha alma, e o Senhor já trouxe a solução. Reconhecimento.
Não porque Deus precisa, mas porque eu preciso me lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. Para a gente caminhar para o final. Amados, às vezes a gente precisa orar por nós, sabia? Eu sei que talvez eu vou quebrar alguns paradigmas aqui. Mas às vezes a gente precisa orar por nós. Pastor, mas isso é loucura, isso aí. Não, irmão, não é. Lembra-se de, eu acho que é Salmo 42, onde acho que o salmista Davi também vai dizer assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ó, tá rápido, parabéns, isso é. O que ele vai continuar dizendo, ó? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmão, peraí. Acho que é Davi mesmo que escreve esse salmo, se não me engano. Davi está dizendo esse salmo, declarando esse salmo. Para quem? Para Deus, irmão? Não, ele está falando para ele mesmo. Por que eu estou abatido? Ô, minha alma, vamos conversar. Por que você está assim? Por que está tão difícil? Mas aí a resposta vem dele próprio na sua própria oração. Ei, não se esqueça. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu sei que Ele é comigo, eu sei que Ele é o meu auxílio, eu sei que Ele é o meu Deus. Então quando eu estou orando, e muitas das vezes orando para mim mesmo, para que a minha fé seja aumentada, seja restaurada, seja renovada, o Espírito Santo vem e a resposta vem junto, e o milagre vem junto. Por quê? Porque eu estou clamando e o Senhor está respondendo. Porque também em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e que ainda não conheces. Clama e a resposta chega. Clama e a resposta chega. E olha que lindo, amado, esse texto, Jeremias 33:3. Anunciar-te-eis coisas grandes e que ainda não sabes. Deus não está dizendo clama que eu vou fazer, Ele está dizendo clama porque a resposta já está aqui, é só clamar que eu te dou. Não, eu vou dizer de novo, que acho que você não escutou, eu vou repetir. Deus não está dizendo para Jeremias, para o profeta e através do profeta para nós: clama a mim e eu vou pensar em fazer alguma coisa, eu vou pensar em construir a resposta, eu vou pensar em operar o milagre. Não, Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Olha essa versão melhor ainda: anunciar-te-ei. Irmão, só anuncia quem já fez. Eu vou repetir, só anuncia quem já fez. Ei, o milagre que você precisa, Deus já tem na mão dele. Clama, e Ele vai te responder, e Ele vai te anunciar aquilo que você ainda não viu, mas no céu já está preparado. Mas aí para a gente encerrar, agora leia comigo, novamente, o verso 14. Desculpa, é isso mesmo, verso 14 e 15. Quando Josafá está clamando, já está. Quando Josafá está clamando, dizendo: eles são mais fortes, não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti, eles vão buscar. E quando eles buscam, a resposta chega. Quem busca, a resposta chega. Quem busca, a resposta chega. Olha o que vai dizer o verso: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Ei, irmão, esse lugar é lugar de resposta. É no meio da congregação que a resposta chega. É no meio da congregação que o Espírito se manifesta. É no meio da congregação que o Espírito Santo vai usar da boca, seja da minha boca, da boca de quem estiver aqui, de quem estiver ministrando, da canção que for entoada. Mas Deus vai trazer a resposta no meio da congregação, no meio dos louvores. Deus habita, o Senhor está no meio de cada um de nós. Deus está aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15. E disse, olha o que Deus disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos disse o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Por quê? Porque eu vou fortalecer vocês, porque vocês vão conseguir vencê-los, porque vocês são muito melhores do que eles. É isso que Deus falou? Não. O que Deus respondeu? Porque essa luta não é de vocês, é minha. Irmão, preste atenção. Lembra que nós falamos no início desse culto? Existem lutas e lutas.
Mexe com quem está do teu lado, só para ele acordar. Cadê? Só... Diga assim, tem lutas e lutas. Irmão, luta que é a sua, Deus ele vai te fortalecer, ele vai te capacitar. Mas ele não vai lutar a sua guerra. Luta que é para eu e você enfrentarmos e lutarmos e vencermos, irmão, é nosso papel, Deus não vai fazer no nosso lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Como eu falei, luta do dia a dia, é do trabalho, é de fazer com excelência, de cuidar da família, é de ser responsável, é de ser um homem, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Deus não vai fazer no nosso lugar. Mas, irmão, presta atenção. O que Deus está dizendo para Josafá, Josafá, quando a luta é muito maior do que você, é porque não é para você, é para mim. Você me representa e eu te represento. Quando o que eu e você estamos enfrentando é difícil, é impossível, demais para nós, somos incapazes de enfrentar o inimigo que se levantou. Ei, fica tranquilo, Deus está dizendo para pessoas hoje, o que você não consegue vencer, eu vou vencer por você. Irmã, preste atenção, irmão, preste atenção. Não tenta transformar a vida desse marido, dessa esposa, desse filho na força do teu braço, na tua eloquência, até travou a língua aqui, na tua educação, nos teus convites. Não, irmão. Eu não estou dizendo que você não deva convidar, convide. Que você não deva falar de Jesus, fale. Que você não deva, faça o que você tiver de fazer. Mas entenda, a transformação dessa pessoa é Ele quem faz. Essa luta não é sua. Como vai dizer Paulo em Efésios 6,12. Nossa luta na verdade não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores celestiais. Não tem luta que é minha, que é sua, mas tem luta que é dele. Mas deixa eu te falar algo. Se Josafá tivesse tentado lá no início juntar o exército e ir contra aqueles 3 exércitos, o que aconteceria com Josafá provavelmente e com seu exército? Perderia a guerra. Ei, Deus está dizendo, tira a tua mão de algumas coisas, deixa eu pôr a minha no lugar. Vou repetir. Deus está dizendo para alguém nessa noite, talvez aí de casa, tira a tua mão daquilo que você está tentando na tua força e você sabe que você não é capaz de mudar. Deixa eu colocar minha mão, porque quando eu colocar minha mão a coisa muda. E aí então, para nós encerrarmos, eu quero que você leia comigo os últimos textos, os últimos versos. Verso 17, olha o que Deus vai dizer por meio do Espírito Santo. Neste encontro, nesta guerra, não tereis de pelejar. Olha lá, nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Diga assim comigo, Deus disse que eles não iriam entrar na guerra. Diga assim, mas Deus disse para eles se posicionarem para a guerra. Irmão, a ausência de lutarmos não é a ausência de nos posicionarmos. Vou repetir e a gente vai encerrar. Nós vamos orar. Não é porque algumas guerras não são nossas. Quem me entendeu isso? Não é porque tem lutas que são maiores do que nós, e por ser maiores do que nós, a gente não vai lutar, porque a guerra é do Senhor. É o Senhor que está permitindo para mostrar quem Ele é na nossa vida. Mas não é porque Deus vai guerrear que eu não vou fazer nada. Não é porque é Deus quem vai vencer essa luta que eu não vou fazer nada. O que Deus está dizendo por meio do Espírito Santo a Josafá e ao povo: eu vou vencer, a guerra é minha. Fica tranquilo, está vencido. Pode deixar o texto. Está vencido. Porém ele vai dizer o quê? Vocês vão tomar posição. Irmão, você pode estar aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso dessa vitória, eu preciso vencer essa guerra, eu preciso sair dessa vida que eu tenho vivido, eu preciso viver essa transformação dentro do meu casamento, eu preciso que o Senhor intervenha na minha luta, que o Senhor intervenha nessa guerra, eu não consigo sozinho. Irmão, peça isso nessa noite e Deus vai te responder. Mas preste atenção, preste atenção.
Se você não se posicionar, não espere que Deus haja em seu favor. Vou repetir. Tudo bem, princesa? Tudo bem? Olha aqui para mim. Tem problema, pode deixar. Olha aqui para mim, preste atenção. Não é porque Deus está te garantindo vitória que Ele está dizendo para você não fazer nada. Pelo contrário, Deus está procurando homens e mulheres e jovens nessa noite que vão dizer: a guerra é sua, mas o posicionamento eu vou tomar nessa noite. Eu vou me ajoelhar, eu vou buscar, eu vou chorar, eu vou clamar, e o Senhor vai responder, e eu tenho certeza que a vitória já é minha. Mas eu vou me posicionar. Irmão, não saia desse culto nessa noite do mesmo jeito que você entrou. Porque quem não muda a posição não garante vitória. Vou repetir. Quem não toma posicionamento não pode ter garantia de vitória. Porque Deus, antes de dar a vitória, Ele quer um posicionamento. E o que eles fizeram? Tome posição, ficai parados e vede o salvamento. Ó, que expressão legal. Que o Senhor vos dará, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Continuando o texto, verso 18. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, mas a vitória já tinha sido, irmão? Eles já tinham vencido a guerra? Não, eles vão vencer depois, eu já vou ler o texto. Aqui é o dia, é o momento em que eles estão desesperados, clamando ao Senhor, a resposta vem. E Deus diz: a guerra é minha. Tomai posição, ficai parados, esperar e vede que o Senhor fará o milagre. Acabado a resposta, quando Deus trouxe a resposta, a fé deles era tamanha, que sem enxergar o milagre, sem já estar vivendo o milagre, eles se ajoelharam e começaram a adorar ao Senhor. Deus está dizendo para pessoas nessa noite: se a tua fé for como a fé de Josafá, eu garanto a vitória para você. De alguém que saia daqui hoje dizendo: eu vou só adorar, eu vou só celebrar, eu vou só entregar o meu melhor louvor aqui nessa noite, nesse momento. O resto eu sei que Deus já está fazendo, porque Ele já garantiu a vitória. A palavra já foi lançada, eu tomei posse, então eu sei que o Senhor já está guerreando as minhas guerras. Eu sei que o milagre já aconteceu. E aí então vai dizer que eles dispuseram os levitas, os filhos de coatitas, coreitas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Agora corre comigo para a gente encerrar o último texto lido e nós vamos encerrar. Olha o verso 26. Tem a King James aí, a tradução da King James? Se puder, coloca para mim, obrigado. Irmão, tudo isso vai acontecer, eles vão louvar ao Senhor, eles vão subir no monte. Quando eles sobem no monte, eles vão olhar que os inimigos guerrearam contra si mesmos. Deus desbaratou os inimigos. Deus fez com que os inimigos lutassem contra si mesmos. Ei, deixa eu te garantir algo, deixa eu te dizer algo. O inimigo pode até se levantar contra você, mas se o Senhor é contigo, o inimigo vai se autodestruir, porque mais forte é aquele que está contigo. E quando isso acontece, olha o que o povo vai fazer. Depois que o povo viu que os inimigos já foram mortos, os inimigos já foram exterminados por eles mesmos, eles lutaram um contra o outro. Olha o verso 26. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Berahá. Repita comigo: vale de Berahá. O que isso quer dizer? Repita-se comigo: vale da bênção. Tem gente que já está recebendo, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele vale que era para ser para a sua morte, vai se tornar um vale de testemunho e de bênção. Não, eu vou repetir. Aquele vale que era para ser de depressão, de tristeza, de angústia, de medo, de acabou, não tem mais jeito, já era, não tem mais como. Deus está dizendo: eu estou transformando esse vale que seria de desgraça em um vale de bênção. Vale de Berahá está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Deus está transformando notícias ruins em testemunhos. Deus está transformando notícias de morte em vida. Vale de Berahá, vale de bênção. Amados, e aí eu encerro. E eu quero que você se coloque de pé. Por quê, pastor? Porque talvez você seja uma dessas pessoas
Vou pedir aos pastores e líderes já virem aqui à frente me ajudarem. Já fiquem aqui na frente, por gentileza, comigo. Já peguem o olhinho também. Então todos os pastores e líderes que puderem, venham aqui à frente. Já fiquem com o óleo na mão. Se você está sentindo que o que você está enfrentando, a situação que você está vivendo, é muito maior do que a sua força, é muito maior do que você. Se você nessa noite está sentindo esse sentimento de Josafá, medo, sem saber o que fazer, por onde começar, para que lado correr, eu vou te convidar, enquanto nós vamos adorar ao Senhor aqui, para você sair do teu lugar e vir aqui à frente. Os pastores estarão ministrando sobre a tua vida. E enquanto essa ministração estiver acontecendo aqui, Deus vai operar um milagre na tua história e Deus vai te trazer a resposta que você precisa. Mas preste atenção, preste atenção. Antes ainda, espera um pouquinho. Pode ficar aqui, Luísa, não tem problema. O inimigo, ele olha pra gente e ele tenta contra a nossa vida todos os dias, sim ou não? Sim, irmão, o inimigo não é para ser aliado, o inimigo é inimigo, ele vai tentar te destruir todo dia. Aí sabe o que acontece? Acontece que o inimigo ele vai tentando, e ele vai jogando dardos, e ele vai jogando situações e circunstâncias, e ele vai tentando te oprimir, e ele vai tentando te derrubar, e ele vai tentando te destruir. Porque é para isso que ele veio, essa é a função dele. Para ele veio, né? Função dele, desde que ele foi extinto, foi expulso do céu. E aí o que ele tenta fazer? Ele começa a enviar situações e dardos inflamados, e você de repente se abate. E começa a ficar triste, começa a dizer assim, eu acho que não dá mais. E ele começa a notar, e pelo seu jeito, pelo seu trejeito, pela sua maneira, você começa a dar sinais que você vai parar. E de repente lá no inferno, amado, o diabo está dizendo para os demônios assim, ah lá, vai desistir. Não vai aguentar mais. Aí de repente vai terminando o dia, depois daquele dia atribulado, depois daquele dia tão difícil, e a patrão que brigou e as coisas não deram certo, você já saiu de casa depois de um embate com a esposa, com o cônjuge, tudo está dando errado, os filhos estão vivendo um período difícil, parece que tudo está de ponta cabeça. Talvez você veio aqui nessa quarta-feira depois de ter tido uma segunda-feira tão difícil, uma terça-feira talvez pior ainda. E aí sabe o que o inimigo faz? Vai chegando o final da noite e ele percebe que você está tão cansado, você só deita e dorme. E aquela noite ainda ele fica olhando para você. E ele começa a perceber que até a noite não foi muito confortável, você se bateu bastante, você acordou várias vezes, e ele começa a dizer, não tem mais jeito, eu derrubei esse aí. Aí sabe o que acontece? De manhã, a hora que desperta, a hora que nós abrimos os olhos, o diabo começa a dizer para os demônios assim, ó, lá, está levantando, mas aposto que de hoje não passa, aposto que vai desistir, aposto que vai se levantar murmurando, eu aposto que vai dizer que não aguenta mais e que não quer mais nada. E aí você se levanta, você caminha um pouco, e quando ele acha que dos teus lábios vão verter palavras de maldição ao Senhor ou de reclamações, você começa a dizer assim, ó, te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às provações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando.
Aí sabe o que ele começa a dizer? Não dá para lutar contra esse crente. Não dá para destruir esse homem, essa mulher, porque existe algo dentro dele e dela que o levanta todos os dias. Existe uma fé dentro deste homem e dentro dessa mulher que não o deixa desistir. Existe algo dentro dele e dela que não adianta. A gente pode se levantar, a gente pode deixar o dia dele difícil, a gente pode tentar e tentar, mas ele não desiste, ela não desiste, não tem jeito. Irmão, você veio aqui nessa noite talvez pensando em desistir, mas você veio, e se você veio, o inferno está chorando e dizendo não tem jeito. Ele foi lá e está sendo renovado, a tua fé está sendo fortalecida em mais uma quarta-feira. Deus vai te levantar novamente, Deus vai te fortalecer novamente, e Ele já te deu a vitória em Cristo Jesus. Então eu vou te sugerir, sai do teu lugar, vem para frente, vem receber essa unção, vem receber a oração. Sai do teu lugar, não tenha vergonha não, não tenha vergonha não. Sai do teu lugar, vem para frente, vem receber a oração, vem receber o clamor, vem receber aqui a unção do céu sobre a tua vida. Oh Deus, Deus, aqui está o seu povo.